Hoje nós vamos falar sobre o lugar de Jesus. Diga assim comigo, o lugar de Jesus. E hoje é um dia especial para nós falarmos sobre o lugar de Jesus. Porque aqui na nossa cultura ocidental, é justamente no dia 25 de dezembro que nós herdamos aí do catolicismo a comemoração, a celebração do nascimento de Jesus. Na verdade, a Bíblia não faz nenhuma menção de que Jesus possa, hipoteticamente, ter nascido no dia 25 de dezembro. Em primeiro lugar, porque os meses e dias, a forma de contar os anos no calendário judaico, na cultura bíblica, não tem o mês de dezembro, são meses diferentes, que não coincidem exatamente com os nossos meses. Segundo, porque nós sabemos que, quando Jesus nasceu, houve o primeiro recenseamento romano, que todas as famílias tinham que voltar à sua terra natal para serem contadas. Então, os romanos queriam saber quantos judeus tinham de cada família, de cada localidade, na sua localidade original. E vários deles viajavam. E aconteceu, por exemplo, com a família de Jesus. Eu não sei se você se lembra, José e Maria eram de Nazaré. E justamente quando ela estava de 9 meses, ela foi para Belém, que era a cidade natal de José, onde ele tinha a sua família originalmente. Por que eles fizeram essa viagem? Porque eles foram ordenados a ter essa contagem do povo. E nesse período de 25 de dezembro é justamente a entrada do inverno lá no Oriente Médio. Então é muito improvável que seja essa data. Mas provavelmente Jesus tenha nascido por 2 grandes estudos teológicos, ou no início de setembro, ou ali perto da Páscoa. Então, com certeza, nós não estamos celebrando algo que coincide historicamente. Então você pode perguntar, mas por que então que nós celebramos o Natal agora? Por que nós, como igreja, nos envolvemos nisso? Por que nós falamos sobre isso? E eu gostaria de te dizer que simplesmente é uma apropriação cultural. Se no nosso povo, se na nossa sociedade, justamente nesse momento, como herança do catolicismo, nós estamos com um calendário oficial, em que hoje é um feriado, e é motivo de tristeza para muitos, né, que o Natal caiu no domingo, motivo de alegria para outros, né, que a semana vai ser completa de trabalho. Então, é um feriado nacional. Nosso feriado se denomina Natal. Natal significa nascimento, natalidade, aquele que nasce. Implicitamente, é o nascimento de Cristo que está sendo comemorado. Lá nos Estados Unidos, nos países de língua inglesa, também na herança da Inglaterra, tem a expressão, Feliz Natal é a expressão Merry Christmas. Você já ouviu falar dessa expressão? Nos filmes aparece muito. Christmas é uma palavra juntada de 2 palavras que significa a ceia de Cristo, ou a reunião de Cristo, ou a refeição com Cristo. Então, o mundo inteiro, especialmente o mundo ocidental, para no dia 25 de dezembro para, de alguma forma, falar de Jesus, celebrar Jesus, falar que é o Natal. Como dizem os espanhóis, Feliz Navidad, o nascimento, aquela novidade, alguém que nasceu de forma importante. Então, como igreja, nós não desprezamos isso, porque é o momento em que as famílias param, é o momento em que existe um ambiente de amor, é um momento de reconciliação, é um momento de comunhão à mesa, é um momento das pessoas se aproximarem. Como que a igreja iria negligenciar isso? Então, como igreja, como cristãos, nós aproveitamos esse momento para celebrar que Jesus nasceu. Repetindo, nós poderíamos celebrar qualquer outro dia do ano. Nós devemos celebrar todos os dias da nossa vida que Jesus nasceu, que Jesus existiu, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que Jesus vive. É motivo de sermos igreja. Mas nessa época especialmente, eu acho que é legal quando nós casamos aquilo que está sendo vivido na nossa cultura, na nossa sociedade, mesmo que foi ali uma apropriação de um feriado antigo, que não tinha nada a ver com o cristianismo, que com o catolicismo entrando na Europa foi apropriado isso para dentro do cristianismo, não importa. O que importa é que essa tradição cresceu,
e que é um ambiente diferente, é uma atmosfera diferente, é um ambiente familiar, é um ambiente de alegria, é um ambiente de generosidade. E por isso é propício nós falarmos então. Porque as famílias estão abertas a falar sobre isso, porque a nossa sociedade para tudo em torno dessa data. O problema é o que eu estarei ministrando hoje aqui. Que justamente, mesmo que nós temos lá no nosso calendário o dia oficial que fala do nascimento de Jesus, o lugar de Jesus sempre é ameaçado. O lugar de Jesus sempre está sendo tentado de ser pervertido, de ser removido, de ser adulterado, de ser manchado, de ser sobreposto, e não é de hoje. Então eu gostaria que você entendesse o Natal hoje como um princípio espiritual, em que nós precisamos lembrar de quem é o lugar maior desse dia. É tão forte a questão de tirar o lugar de Jesus no Natal, que nós tradicionalmente comemoramos o dia 24, muito mais do que o dia 25, você já parou para prestar atenção? O dia 25 é até sem graça na vida das pessoas, e é o dia 25, que é o Natal. Mas sempre, constantemente, o lugar de Jesus está tentando ser tirado por parte dos sistemas culturais desse mundo que ainda não servem ao nosso Deus. E nós vivemos nesse mundo. Então nós precisamos aprender a restaurar aquilo que a Bíblia nos ensina nesse mundo. Vamos ver Lucas capítulo 2? Lucas capítulo 2, versículo 1, nós vamos aprender como que, desde o início, o mundo busca perverter, sobrepor, retirar, remover o lugar de Jesus. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém. Ou seja, Belém é uma cidade dentro da região da Judéia. Cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se, ou seja, cumprir esse decreto romano de dar o seu nome lá no recenseamento dos judeus. Com Maria, que estava lhe prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vou ler a última frase de novo contigo. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura. Por quê, gente? Porque não havia lugar para Jesus. Não havia ambiente preparado. Mesmo no dia do seu nascimento, desde o primeiro dia que Jesus habitou, de forma e que veio à luz, em que nasceu nessa terra, o mundo já tentava retirar o lugar de Jesus. E nós romantizamos um pouco essa palavra manjedoura. Eu não sei se você já usou essa palavra manjedoura para outra coisa, a não ser para o nascimento de Jesus ou para uma encenação de presépio. Você já usou essa palavra manjedoura para outra coisa? Essa palavra foi romantizada, como sendo o lugar que Jesus nasceu. É uma palavra especial. O que é manjedoura? A manjedoura é aquele lugar bonitinho, cheio de palha, que Jesus nasceu. Deixa eu te dizer o que é manjedoura. Manjedoura é um coxo. Sabe o que é coxo? É um lugar cavado na madeira que os bichos vêm no estábulo para comer. O coxo que os cavalos comem. O coxo que a vaca come. O coxo que a ovelha come. A gente conhece aqui como coxo. Sinônimo de coxo é manjedoura. Jesus nasceu no lugar apropriado, gente. Jesus não nasceu num lugar apropriado para nenhum ser humano. Jesus nasceu num lugar cheio de impureza, cheio de bactérias. Jesus nasceu num lugar que talvez tinha resto de comida, talvez tinha bicho ali. Jesus nasceu num lugar improvisado, humilhante. Manjedoura não é um lugar bonitinho. Manjedoura é o coxo dos bichos comer, que ajeitaram ali para botar a criança que tinha nascido. Porque desde que Jesus nasceu, não tinha lugar para Jesus.
o lugar de Jesus precisou ser conquistado. O lugar de Jesus, o mundo sempre tentou remover. Agora veja que interessante. O rei Herodes soube que um menino nasceria e que esse menino estava destinado a ser o novo rei dos judeus. E aí o rei ficou enciumado. Nós lemos em Lucas capítulo 2, um dos relatos do nascimento de Jesus. Eu gostaria de gentilmente convidar a abrir 2 livros antes da tua Bíblia, Mateus capítulo 2. Nós temos o outro relato do nascimento de Jesus. Em Mateus capítulo 2, versículo 16, nós aprendemos que Jesus não somente teve deficiência de encontrar um lugar fisicamente apropriado, honroso, digno do seu nascimento, de ser colocado. E mais, gente, Jesus foi visitado lá naquela manjedoura, naquele coxo, no meio dos animais, naquele lugar sujo, naquele lugar completamente inadequado para um nenê recém-nascido que não tinha imunidade ainda. Jesus estava lá numa manjedoura, mas ao mesmo tempo, no mundo espiritual, já havia conspiração para tirar a vida de Jesus. Jesus foi ameaçado no seu lugar na história, nessa terra, de várias formas, em diversas ocasiões, desde o seu nascimento. Imagina, gente. Meu filho agora está com 1 ano e 3 meses. Jesus, como um recém-nascido, já estava sendo perseguido. Uma criança completamente indefesa, completamente vulnerável. Em Mateus capítulo 2, versículo 16, o rei Herodes tinha ouvido falar, por causa da visita dos magos do Oriente, que haveria nascido, hipoteticamente para ele, um novo rei. E ele disse, olha, vocês vão lá e encontrem, e quando vocês voltarem, vocês passem aqui e me contem onde é que é, para que eu vá lá e adore ele também. E aí então um anjo de Deus avisou aqueles magos do Oriente em sonho para eles não voltarem e não falarem com Herodes. E Herodes soube disso e ficou irado. E quando Herodes entendeu que eles tinham enganado ele, que agora esse menino já havia nascido, quem sabe, algumas semanas ou alguns meses, ele não sabia mais, ninguém voltou para dizer nada. No versículo 16 de Mateus 2 diz assim: quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Os magos, na primeira visita ao rei Herodes, tinham dito que seria de Belém, na Judéia, que nasceria esse novo rei. Agora, por causa de Jesus ter nascido, o que aconteceu? Muitos bebês de 0 a 2 anos foram sacrificados pelos soldados romanos. Porque o governo quis tirar o lugar de Jesus. Em primeiro lugar, na sociedade, naquela redondeza, nenhuma hospedaria quis abrir uma exceção, quis ajeitar um cantinho. Ninguém tinha lugar para Jesus, ele nasceu num coxo, numa manjedoura. Em segundo lugar, quando os poderes estabelecidos, os governantes, souberam que Jesus poderia ser um novo rei que tinha nascido, eles tentaram tirar a vida de Jesus. E mais, ao tentar tirar a vida de Jesus, assassinaram provavelmente milhares de meninos de 0 a 2 anos. Você que é papai e mamãe aí, imagina que agora o governo emite um decreto e vem aí um soldado e toma de ti o teu menino de 0 a 2 anos e assassina ele. Isso aconteceu porque o mundo tenta tirar o lugar de Jesus. Por causa de Jesus houve esse infanticídio. E mais, se você ler aí em Mateus capítulo 2, uns versículos antes, você vai entender no contexto que para que Jesus não fosse morto nesse infanticídio, apareceu um anjo a José, o pai de Jesus, e disse para ele: sai daqui junto com o menino e Maria e foge para o Egito, até que Herodes morra. Você tem que ficar lá fugido. Então nem o país de Jesus quis receber Jesus, não tinha lugar para ele na redondeza, não tinha uma cama para ele nascer, não tinha lugar para ele com relação a ser respeitado como um cidadão, não tinha lugar para ele na nação que ele veio salvar o mundo. Jesus teve que fugir com a sua família para o Egito, até que Herodes morreu,
E um anjo avisou novamente José e disse: olha, agora aqueles que queriam matar Jesus já morreram, agora você pode voltar. E ele voltou então e foi parar novamente em Nazaré. É por isso que muita gente confunde, porque Jesus é de Nazaré, mas Jesus é de Belém. A profecia dizia que o Salvador nasceria descendente de Davi, de Belém. E Jesus nasceu em Belém, mas ele fugiu para o Egito e voltou para Nazaré e se criou em Nazaré. Então o mesmo Jesus que é de Nazaré é o mesmo Jesus que é de Belém. É por isso que a musiquinha já dizia: bate o sino, pequenino sino de Belém. Porque Jesus nasceu em Belém, segundo a profecia bíblica. Quando nós aprendemos isso, hoje é uma palavra breve, é uma palavra de reflexão. E é um momento que nós vamos ter aqui do outro lado depois, para todos aqueles que se organizaram e poderão estar em família, um momento também de ceia. A essência da ceia é mais do que aquilo que nós fizemos hoje aqui no culto. É mais do que uma cerimônia espiritual. A essência bíblica da ceia é um momento de refeição, é um momento de comunhão. E assim como nós hoje precisamos, por causa dessa ainda carência da nossa sociedade, em que nem todas as pessoas entendem a palavra de Deus, nem todos servem Jesus, nós separamos o que é um momento de cerimônia espiritual e o que é um momento de comunhão. Infelizmente, nós temos que separar isso ainda. Mas hoje nós vamos ter um momento muito especial, que complementa aquilo que nós fizemos agora aqui, como a Santa Ceia, que é o momento de nós termos uma refeição juntos. Eu fico imaginando Jesus sentindo água na boca hoje, quando ele nos vê com leite condensado na mão. Jesus não sabe o que é um café passado, gente. Jesus não comeu um pudim. Jesus nunca tomou um Nescau. No tempo dele, a ceia era resumida no pão e no vinho e algum churrasco de ovelha, especialmente. Hoje nós temos tanto mais coisa que nos alegra nesse momento de comunhão. Se você veio para participar, te prepara que daqui a pouquinho nós vamos ter esse momento aí especial conosco. Eu quero já finalizar essa palavra, entendendo agora, e o lugar de Jesus nos nossos dias? E o lugar de Jesus na nossa casa? O lugar de Jesus no teu coração? E o lugar de Jesus na nossa sociedade? Como é que está isso? Como é que tem sido o Natal? Como é que tem sido o lugar de Jesus ao longo do ano no nosso coração? Então, em nossas casas, Jesus não pode estar no coxo. Lá nas nossas casas, Jesus não pode estar na garagem. Jesus não pode estar na casinha do cachorro. Eu te digo, a casinha do cachorro da maioria das pessoas do nosso tempo é melhor do que o lugar que Jesus nasceu. Mas Jesus não pode estar destinado a ter lugar só lá na casinha do cachorro, só lá na lavanderia, só lá na despensa da tua casa. Jesus, ele precisa ser honrado da devida forma. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Salvador do mundo. Jesus é o Cristo que deveria vir. É o Filho de Deus que encarnou nessa terra em forma humana. E mais, venceu a morte, ressuscitou, está vivo. Qual é o lugar que você tem dado para Jesus? Quando eu era criança, a minha mãe tinha farmacinha. Vocês já tinham farmacinha lá em casa? A farmacinha lá em casa era um móvel que era cheio de remédio. Então, qualquer um de nós adoecia, a mãe dizia: pega um AS lá na farmacinha. Talvez ninguém saiba o que é AS, nem tampouco farmacinha. Mas quando eu era criança, nós tínhamos essa cultura. E lá na farmacinha tinha o tal do metiolate, tinha a gase, tinha o mercúrio, tinha o AS, tinha o esparadrapo. Tinha uma série de coisas que quem tem guri em casa tem que ter. Mas eu vejo que hoje, muitas vezes, as pessoas têm colocado Jesus na farmacinha. O que isso significa? Jesus não participa da minha vida em nada, não participa dos meus pensamentos, não participa da minha navegação nas redes sociais, não participa do meu vocabulário, não participa ali das minhas decisões na mesa com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais, não participa quando eu estou na sala de aula, mas quando me dói algo, eu vou na farmacinha e o primeiro que eu grito, quem que é? Jesus. Qual é o lugar de Jesus nas nossas vidas? Você e eu somos responsáveis de colocar o Jesus como Senhor e Salvador no lugar apropriado do nosso vocabulário. Agora, sexta-feira, nós tivemos a nossa última reunião de líderes aqui na igreja e nós fizemos um brinde especial. E naquele brinde nós falamos, em primeiro lugar, a Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nos dá motivo de ser igreja e razão de viver todos os dias. Jesus está em que lugar no teu coração? Está em que lugar no teu vocabulário? Está em que lugar nos teus pensamentos?
Como que é isso? Como que Jesus tem lugar aí na tua realidade? Em segundo lugar, deixa eu te dizer, tem gente que pode estar sendo o Senhor da tua vida. Às vezes o Senhor da tua vida está sendo o teu dinheiro. Às vezes o Senhor da tua vida está sendo a tua vaidade, o teu status social, a tua aparência. Às vezes o Senhor das nossas vidas é um filho, é uma esposa, o marido, é os pais, é o boy, é o crush aí da gurizada. Quem é que está mandando no teu coração? Quem é que preenche o teu coração todos os dias? Às vezes o Senhor da nossa vida é o trabalho, é as férias, é o lazer, é a famosa sexta-feira. Quem é o Senhor da tua vida? Que lugar que Jesus tem tido? Sabe por quê, gente? Porque eu me preocupo, porque da mesma forma, como em primeiro lugar Jesus não teve lugar dentro de casa, em segundo lugar, crianças começam a morrer por causa de Jesus. E agora eu quero que você comece a refletir, mesmo que você não tenha filhos ainda, provavelmente você terá. Em nome de Jesus. A igreja precisa se multiplicar. Provavelmente você terá, talvez alguns não terão. Mas agora, quando nós esperamos algo da geração vindoura, aquelas crianças de 0 a 2 anos foram assassinadas fisicamente, mas as crianças continuam sendo assassinadas. As crianças têm sido assassinadas espiritualmente. Vamos ver mais um texto bíblico, Mateus ainda, você está lá no capítulo 2, vamos ao capítulo 19. Mateus capítulo 19, versículo 14. Nós como igreja precisamos trabalhar para que as nossas crianças não sejam assassinadas na sua fé e na sua pureza, na sua realidade espiritual, no seu coração para Deus. Mateus capítulo 19, versículo 14, diz assim: Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, porque o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Noutro momento, Jesus declarou: Dos lábios das crianças flui o perfeito louvor. Outro momento, Jesus declarou: Ai daquele que tocar num desses pequeninos. Seria melhor que tivesse sido amarrado uma pedra no seu pescoço e jogado no rio, do que se fizer mal para um desses pequeninos. E o que a nossa sociedade tem feito? A nossa sociedade gradativamente tem tirado a infância e a pureza e a fé em Deus do coração das nossas crianças. E sabe o que é o pior? Muitos de nós contribuímos para isso. Muitos de nós não vemos mal em ver uma criança de 4, 5 anos vestida de forma sensual. Muitos de nós não vemos problema, como eu vi na minha família, crianças de 3, 4, 5 anos sendo ensinadas a ter um vocabulário sujo, achando bonito, aplaudindo isso. Eu vi crianças de 4, 5, 6 anos na minha família aprendendo a rebolar na boquinha da garrafa. Crianças sendo mortas na sua inocência, sendo mortas na sua fé pura. E mais do que isso, há muitos anos a nossa sociedade tem tirado nesse dia Jesus do coração das crianças. E eles depositam toda a fé do coração puro deles, sabem quem? No Noel. Nós ensinamos as crianças a depositar fé não em Deus, no Noel. Alguém bondoso, amoroso, generoso, que vai salvar o final de ano, que vai abençoar a vida delas, que vai dar presente para elas, que vai fazer com que o seu dia seja feliz e extraordinário. Como é que é o nome dessa pessoa? Jesus. Tirar o lugar de Jesus. O nome dessa pessoa é Noel, que não existe, mas a gente inventa, e dentro do coração das crianças se cria um personagem espiritual, inclusive, que se torna o seu Deus. Tira o lugar de Jesus. E não é só assim que a gente tira o lugar de Jesus. A gente tira o lugar de Jesus quando num dia 25, ou numa véspera, ou num dia inteiro, nós não falamos nada sobre Deus. A gente até fica cansado demais para ir à igreja no outro dia.
Porque a gente só falou de nós mesmos e dos nossos presentes e daquilo que foi as nossas vidas. E não ensinamos nada sobre Jesus. E mais, não é só no Natal que a gente tira o lugar de Jesus, a gente tira o lugar de Jesus a semana inteira. A gente acha que só se fala de Jesus dentro da igreja ou na hora da célula. Muitas vezes os cristãos estão tirando Jesus do coração das crianças no dia a dia das suas vidas. E mais, chega na Páscoa, que é o ápice do cristianismo, a ressurreição de Cristo. Quem é que os cristãos, uma sociedade que se diz cristã, uma sociedade que se diz católica, cristã, judaica, bíblica, evangélica, coloca quem no lugar de Jesus na Páscoa? Um coelho que bota ovo de chocolate. A gente acha graça, para a gente não tem problema. Para uma criança é algo real. E o lugar de Jesus é tirado. Então nós precisamos, como igreja, restaurar aquilo que o mundo sempre tenta. Botar Jesus lá no coxo, matar as nossas crianças, tirar Jesus das próximas gerações e da nossa sociedade. Grandes intelectuais, bonitos, bem vestidos, na moda, declaram: religião é para os idiotas. Como dizia já Freud, Marx, religião é o ópio do povo. Religião deixa eles aí se entreter com isso aí. A televisão está o tempo todo, os intelectuais estão o tempo todo tirando o lugar de Jesus. Então você e eu precisamos ser firmes, porque quem vai prestar conta dos nossos dias e das nossas famílias, para Deus não é o Freud, nem o Marx, nem o governante, nem o jornalista, nem o carinha legal lá do YouTube. Quem vai prestar conta para Deus somos nós. E nós precisamos colocar Jesus no lugar que Ele merece. Nós nunca conseguiríamos fazer isso perfeitamente, nós somos sempre falhos. Mas naquilo que está diante dos nossos olhos, eu gostaria que você pudesse, em primeiro lugar, já aplaudir o teu feito de hoje, de estar aqui nesse lugar. No dia 25 de dezembro, dando um lugar para Jesus, onde você, quem sabe, poderia estar descansando, poderia estar de férias. Você tem algo já diferente no teu coração, mas isso tem que se multiplicar na nossa cultura, para que Jesus, de fato, seja o centro. E eu quero terminar com Lucas capítulo 2, versículo 11. Lucas 2, 11. No mesmo contexto lá que nós tínhamos lido, da manjedoura. Lembra agora quando você lê, faz uma anotação ali na tua Bíblia do ladinho a lápis, coxo. Coloca lá para você entender a vergonha, a humilhação que Jesus passou tantas vezes. Quando estava escrito lá na cruz, Jesus de Nazaré, rei dos judeus, não era para exaltar ele, era para debochar de um rei que estava ali quase nu, crucificado. Tentaram tirar o lugar de Jesus do início ao fim. Mas ele assumiu o seu lugar. Deus colocou ele na mais alta posição. Lhe deu um nome que é acima de todo nome. Para que nos céus e na terra e debaixo da terra, todo joelho se dobre ao nome de Jesus e confesse, toda língua confesse que Ele é o Senhor. A mesma coisa que aqueles anjos que apareceram aos pastores no meio do campo, de noite, no dia do nascimento de Jesus, disseram. Lucas capítulo 2, versículo 11. Vamos ler e vamos terminar com isso. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Hoje não nasceu só um bebezinho coitadinho. Hoje não nasceu um cara que foi sábio, um filósofo, mais um aí que contribuiu para alguma coisa. Não. Hoje nós celebramos aqui na nossa cultura que nasceu para nós. Nasceu o Salvador. Nasceu o Cristo. Nasceu o Senhor. Nasceu Jesus. Esse é o lugar que Ele merece. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados a Ele, na tua vida, na tua casa, nos teus costumes, no teu vocabulário, com os teus filhos, com os teus futuros filhos, em tudo aquilo que você fizer. Jesus seja o Senhor, o Cristo, o Salvador.